Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. O Bom Dia Baixada recebe hoje o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social, além de ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho. Luiz Marinho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia aos telespectadores. É que é um grande prazer estar aqui com você, à tua disposição. Muito obrigada. E os nossos telespectadores também agradecem. E também, compondo esta bancada, a vereadora de Santos, Thelma de Souza. Thelma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia bom dia Luiz Marinho, nossos telespectadores e principalmente aqueles que vão nos acompanhar nesse dia. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados através dos nossos canais digitais. O nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, a nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, o nosso Twitter e o nosso Instagram. Nos últimos anos, o PT perdeu prefeituras e esteve no olho do furacão quando o assunto foi corrupção. Como o PT, o Partido dos Trabalhadores, pretende reconquistar, Luiz Marinho, essa credibilidade e esta confiança dos eleitores? Primeiro, Nathalie, eu acho que hoje está claro no Brasil, para o povo brasileiro, o que está acontecendo no Brasil. Houve um processo de um verdadeiro massacre mediático, de forma simultânea e corrente, de 2005 para cá, levando ao momento de 2014, 2016. 2014 foi uma eleição muito difícil para o PT, a vereadora Thelma sabe bem disso, e 2016, então, foi o grande momento de um tsunami, o resultado de um tsunami ápice, eleitoral, o ápice e tal, enfim. Agora, de lá para cá, parece que o povo começa a entender um pouquinho o que está acontecendo. Porque se pegar o maior fenômeno eleitoral de 2016, o João Dória, prefeito da capital, que mais viaja do que trabalha, se vendeu como gestor, mas na verdade de gestor não tem nada, porque a cidade está em um verdadeiro abandono e a ficha começa a cair. Ele foi eleito por 30% dos eleitores da capital. Ou seja, houve uma grande maioria que não foram às urnas, que não votaram. Então esse foi um fenômeno de 2016 e o PT foi muito vítima desse processo midiático contínuo. Agora, neste momento, se você coloca uma pesquisa, qualquer pesquisa, grande parte da população está arrependida. Está arrependida de ter apoiado o golpe, ter tirado a Dilma para botar o Temer, porque prometeram resolver todos os problemas da nação e os problemas só se agravaram. O problema de corrupção não está resolvido. Não é verdade que a Lava Jato resolveu o problema de corrupção. Cadê os problemas do judiciário? Tem corrupção no judiciário. Então, o problema de corrupção, o PT não tem problema, absolutamente nenhum problema em debater corrupção. Nós podemos aprofundar esse debate, queremos aprofundar cada vez mais o debate de corrupção. Porque isso aqui está muito longe de resolver o problema de corrupção no país. Então, eu creio que o que ficou muito claro é que houve uma perseguição contra o PT. O presidente Lula, o triplex da Guarujá, é um escândalo. Comprovadamente, o triplex pertence ao AS, mas o Moro condenou o Lula porque a eventualidade do triplex é do Lula. Então, isso é um escândalo. A sentença é um verdadeiro absurdo, é ridículo. A nossa convicção é que nós vamos reverter esse processo nas instâncias superiores, porque senão nós vamos acreditar na justiça, temos que acreditar na justiça. E temos convicção que nós vamos reverter, o Lula será candidato, o povo sim poderá decidir se ele será presidente ou não, sim. Somente o povo. Sim. Porque nós não aceitamos uma decisão que, na verdade, é um verdadeiro escândalo, uma verdadeira agressão a qualquer norma jurídica, Constituição, Código Penal, enfim. Nathalie, claro. Antes de vir para cá, já agora pela manhã, os noticiários dos jornais impressos colocam a saída do Wesley Batista da cadeia, sim. A permanência do Wesley e o tratamento, desde a mulher do Cabral voltar para casa para cuidar da filha de menos de 10 anos, e uma mulher que deu à luz na cadeia, você é mulher, como eu, a gente sabe o que é isso, e lá ficou, porque foi pega com 8 gramas de maconha. Bom, eu quero falar isso para corroborar o que o prefeito disse.
são dois pesos, duas medidas, e é evidente que toda ação judiciária contra o PT, e midiática mais ainda, porque o Lula hoje tem 51% nas pesquisas, e se vai às urnas, ganha eleição. E a classe dominante desse país não quer. E com esse momento de intervenção no Rio de Janeiro, minha preocupação, acho que não conversei com ele sobre isso, mas tenho certeza que ele tem essa preocupação, é que esse estado de exceção com militares se torne uma constante, e o Rio não é a cidade mais violenta do Brasil. Nós discutimos, inclusive, aqui essa semana, com uma cientista política, e a cientista política disse que cidades do Norte e do Nordeste são muito mais violentas do que o Rio de Janeiro. Na verdade, aí é uma grande peça de publicidade, um grande marketing do momento, até para justificar a falência no Estado. A falência do Estado, Rio de Janeiro, do Rio, né? mas também justificar a ineficiência do governo Temer, que ele se comprometeu com várias ações, fez várias ações, desastrosa para a soberania nacional, desastrosa para o povo brasileiro, porque o Lula Dilma gerou 22 milhões de empregos com carteira assinada. Isso levou ao superávit da Previdência. De 2015 para cá, foi desmontado, 14 milhões de empregos foram destruídos. Isso gerou déficit na Previdência. O grande problema da Previdência, aqui sofreu muito, o problema é na economia, não é o problema que eles estão falando do tamanho do rombo da Previdência. O rombo da Previdência está especialmente em continuidade de corrupção contra a Previdência, sonegação pesada contra a receita da Previdência e privilégios. Agora, a reforma não ataca privilégios, a reforma ataca, na verdade, são os direitos da grande massa de trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, o golpe veio vitimar a classe trabalhadora e veio vitimar o povo brasileiro. Porque se você pega, por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista, onde está presente maior parte da reserva do pré-sal. O pré-sal, nós fizemos um marco regulatório para destinar a riqueza do pré-sal para investimento no projeto de soberania nacional, na educação, ciência e tecnologia e saúde. O que o governo golpista fez? Com emenda do senador José Serra do PSDB, que aliás é o grande patrono do golpe, é o PSDB, não é simplesmente o Temer é simplesmente um fantoche representando aqui interesses pesados, pega o pré-sal e destina para concessão das multinacionais. Então, um grande desmonte de projeto da nação, de projeto de soberania nacional corrente com o golpe. E a tirada do Lula da eleição, o desejo de tirar o Lula da eleição, passa por aí. Então, a grande armação que o senhor juiz Sérgio Moro prestou, né, serviço num processo de armação, grande armação contra o PT, contra o Lula. É isso que está em voga hoje. Mas o povo conseguiu entender, e nesse momento, se olhar, por exemplo, os acontecimentos do Carnaval, fica muito claro o que está em debate no Brasil. Luiz Marinho, eu concordo quando o senhor coloca que o PT não foi o único partido envolvido em denúncias de corrupção. Eu acho que a Lava Jato também não desmontou o esquema de corrupção no Brasil, mas deixou claro que não era um partido só envolvido nesse problema. Eu acho que talvez não tenha um partido que esteja fora dessa... Mas eu pergunto, qual outro tesoureiro de outro partido está preso a quantidade de tempo que está o Vacari? Qual foi o crime que o Vacari cometeu, a não ser ter participado de arrecadação de campanha com as regras dos jogos vigentes? E, portanto, para o Vacari estar preso, todos os tesoureiros de todos os partidos tinham que estar presos igualmente. Então, aqui fica nítido um processo de perseguição latente contra o Partido dos Trabalhadores. Mas como o Partido dos Trabalhadores... É evidente que nós temos que olhar para frente. Sim, isso que é o que mais interessa, eu acho que para o povo brasileiro, para você, telespectador que nos assiste nesse momento. Até porque ficar olhar para frente. Olhar para frente é dizer o seguinte: nós precisamos de novas regras para as campanhas eleitorais, nós precisamos de novos padrões de campanhas eleitorais, nós precisamos de novos comprometimentos dos partidos políticos, nós precisamos de olhar para o problema do povo brasileiro. Qual é o problema do povo brasileiro? Qual é o problema do povo aqui de Santos, da Baixada Santista? É o problema da logística, é o ir e vir. Então nós temos que analisar pesado como que está o governo do PSDB, que governa o Estado de São Paulo, desde 1995, de maneira continuada, se resolveu algum gargalo do Estado de São Paulo.
se resolver o problema do direito de ir e vir das pessoas, se resolver o problema do emprego, se nossa economia está crescendo ou se está perdendo participação no PIB nacional. Aqui na região isso que nós precisamos discutir. Aqui na região da Baixada Santista nós temos gargalos logísticos que impactam diretamente na arrecadação do Porto de Santos. Desde a entrada da cidade. Desde a entrada da cidade. E nós temos a questão histórica da ligação Seca-Santos. Aí se eu perguntar para você assim, uma carga de exportação que vai sair da cidade de Franca, nota um caminhão de calçados para botar aqui no porto. Ao sair da cidade de Franca, chegar no porto, qual o tamanho do impacto, por exemplo, da indústria de pedágios, quanto impacta no aumento do custo da exportação desse produto? Você sabe dizer? Bastante. 5% é mais de impacto do custo adicional só do pedágio. Com isso, eu não estou falando que nós temos que acabar com os pedágios, mas nós temos que visitar esse tema para discutir qual é o impacto na exportação dos produtos paulistas, qual é o impacto do que está acontecendo em indústria sair do estado de São Paulo para outros estados, qual é o impacto na economia do estado de São Paulo, se nós temos que fazer uma tarifa que seja condizente com pensar em fortalecer ainda mais a economia, gerar arrecadação em outras pontas e não simplesmente no pedágio. Então, há uma distorção total da indústria, da economia paulista. Né? Se você pega outro exemplo da exportação também, uma carga que sai lá de Mato Grosso do Sul, vem pela ferrovia e vai chegar no Porto de Santos. Quando chega ali na Luz, tem que ficar parado para saber qual que vai passar, se é o trem de passageiro ou se é o trem de carga. Nós estamos falando do estado mais rico da federação. Então você tem gargalos logísticos que podia dar melhor condição de competitividade para a indústria paulista e para a economia paulista, parado há anos, como é o caso da história, que é até piada, né? Mas, assim, quando que pensou o túnel que liga Guarujá a Santos? 1926, né? O engenheiro veio aqui e fez um projeto, falou, isso aqui resolve o problema, tal, né? 1926, 88 anos atrás, 90 anos, quase 100 anos. Se eleito. Como que um estado como o estado de São Paulo não consegue resolver um gargalo desse? O senhor é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Se eleito, o senhor acredita que consiga resolver a ligação seca Santos-Guarujá? Aqui precisa fazer, claro que é possível resolver. Nós estamos falando de 2 bilhões. O que é 2 bilhões para a economia do estado de São Paulo? Na verdade, aqui basta decisão política e vontade de fazer. Isso. O PSDB fala muito em planejamento, em gestão. Qual é o planejamento que existe? Se pegar outro tema, o tema de saneamento, como pode o estado de São Paulo ainda não ter o problema de saneamento resolvido no estado de São Paulo? Tá certo? Então, nós falamos de necessidade de preservar o meio ambiente, preservar a natureza, preservar a riqueza natural. Como fazer isso? Se a gente coleta esgoto e joga nas praias, a gente coleta esgoto, joga nos rios, coleta esgoto, joga nas represas. É o mesmo problema da mobilidade. Falar de uma dimensão dessa, que não há solução para o estado como São Paulo, é inadmissível. Agora, eles são bons de marketing. Para convencer e ludibriar o povo tanto tempo de forma contínua, é muito bom de publicidade, muito bom de marketing, muito bom de propaganda, muito bom de comunicação. Porque o Serra veio aqui e inaugura a maquete da ponte. Ah, vai sair a ponte estaiada, vai resolver o problema da ligação seca. Aí vem o Alfa, não vai ser a ponte, vai ser o túnel. Aliás, eu tenho um parecer de um técnico do Ministério Público de Contas que diz o seguinte: tanto a Dersa como o DR, ela é da mesma secretaria. Secretaria de Transportes. Só que um faz um projeto e outro faz outro simultaneamente. Então já foram 60 milhões em projetos para não sair do papel nenhum e nem outro. Então, o DR trabalhando a ponte estaiada e a Dersa trabalhando o projeto de túnel. E onde está o governador para dizer o seguinte: o projeto é esse, a diretriz é essa, é por aqui que nós vamos? Cadê o planejamento? Cadê o gestor que eles tanto falam?
A colocação da Dessa é que o projeto do túnel não saiu, e isso eu posso falar com certa segurança, porque é recorrente esse tema, né? E a Dessa é sempre visitada, e a colocação da Dessa é que o que faltou para a continuidade do projeto foi verba do governo federal, e que impactou... Em 80 anos? Não, o do túnel. Em 25, do túnel. Mas em 25 anos de governo PSDB, faltou verba do governo federal? Não. Mentira, deslavada. Faltou planejamento, faltou gestão, faltou decisão política. Luiz Marinho. Você vai fazer um break? Eu vou fazer uma pergunta. Luiz Marinho, eu sei que e eu compactuo com você, com o senhor da máxima de que Pode a gente chamar não... de você, Pode? não tem problema. Tá bom. Compactuo com você a máxima de que a gente não tem que ficar vivendo do passado, porque senão a coisa não evolui, não vai para frente, a nossa economia não avança e o Brasil fica estagnado. Nós vivemos isso duramente no ano passado, foi um ano muito difícil economicamente, mas eu não posso deixar de perguntar para você como é que o PT recebeu, por exemplo, delações e informações de grandes nomes do PT, como, por exemplo, o Antônio Palocci, né, se colocando e colocando o presidente Lula da forma que foi colocado. Como o PT analisa algumas figuras que sempre foram emblemáticas no partido, sempre defenderam o partido, sempre defenderam e estiveram ao lado do presidente Lula e se colocaram no momento da prisão, no momento da delação, como grandes opositores. Eu recebo com pesar e com tristeza. Porque conheci o Palocci. O Palocci, primeiro, é importante registrar que ele tem um grande serviço prestado ao país, ao nosso partido, à nossa história. Agora, ele se dispôs, na situação que ele está, tentando de todas maneiras acelerar a sua saída da prisão, a prestar um serviço que uma pessoa honrada não deveria. Eu tive a oportunidade de falar com a mãe do Palocci, que está muito machucada e muito entristecida com o posicionamento do filho. E mais, do que gerou, o que resolveu o problema dele? Nada. Então, nessa situação, as pessoas, se são inocentes, têm que ter a serenidade do inocente. Porque ele não tem nada para entregar do presidente Lula. Absolutamente nada. Porque o que ele fez foi uma grande invenção, uma grande mentira, uma grande farsa. Para se livrar da cadeia. Para se livrar da cadeia, é claro. E mais ainda, é preciso compreender isso, porque as pessoas em situação de prisão, em situação de tortura psicológica, que eles estão sofrendo, inventa, aumenta. Então, mas a partir disso, Palocci tentou fazer agora outra delação. Sim. E não foi aceito. Então, quer dizer, pior do que o que ele tem, do que ele fez, foi ele ter, de alguma maneira, tentado uma segunda vez o mesmo expediente. E falaram, não queremos mais, você já fez seu papel. Você já falou o suficiente. E aí não é questão do PT se sentir traído ou não. Nós que somos do partido, desde no meu caso do Luiz, desde a fundação, nós conhecemos, porque cada um é cada um. Sim. Você é uma jornalista no meio de outros. E o Palocci, nós temos o conhecimento do caráter, da maneira de ser, qualidades, virtudes e defeitos. Eu acho que não foi espanto, eu só acho que ele pensou primeiro nele, em vez de pensar no coletivo do partido. Eu lamento, mas eu entendo, foi o que o Luiz Marinho falou, para poder salvar a própria pele, que agora não está sendo nem aceito. Mas nós temos pessoas, e nós estamos, como vocês dois já falaram, nós estamos olhando para frente, nós estamos principalmente garantindo que o nosso projeto vá além das pessoas, e a ideia que nos fez nascer em 1980, a gente continua. Por exemplo, enquanto vocês falavam das questões do Estado de São Paulo, eu pensava aqui na região. O Parque Tecnológico, para fazer avançar, definhou. A Uzi Minas
também definhou em Cubatão, e nós não temos um polo para tratar de uma maneira metropolizada as nossas questões da mobilidade, o VLT, que a gente até pode falar fala muito sobre isso. Sobre a questão metropolitana, mas falta tirar muito do papel. Claro, né? Você tem... Marinho, eu era deputada em 1986, quando foi votada, telespectadora, o projeto de região metropolitana. A primeira do estado de São Paulo foi aqui. Nunca saiu do papel. Ela é tratada de cima para baixo, as indicações são feitas sempre partidariamente, e nós aqui da região, os verdadeiros protagonistas dessa questão, nós não conseguimos avançar. Então eu acho que é importante nós sabermos que a região está impactada negativamente. Eu falei um pouquinho antes, a entrada da cidade não se resolve, ali é um gargalo, de mobilidade. É um gargalo que tem que ser resolvido. Já há dinheiro e, como você disse, não há projeto. Não há projeto. A região metropolitana tem uma grande dependência da ação do governo do Estado. Claro, o governo do Estado nunca quis, de fato, resolver e andar. Você quer ver? Eu fiz agora há pouco tempo, eu sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Comissão Permanente. E nós fizemos durante 5 meses audiências públicas em 4 ou 5 bairros da cidade para fazer um levantamento. Fizemos um resumo, chamamos representantes do setor para ajudar nesse resumo. Eu apresentei 10 propostas para o prefeito. Entreguei com as pessoas que participaram. E uma das propostas, a primeira delas, é fazer-se um consórcio como você tem lá. Você teve consórcio da saúde. Da saúde, não só da saúde, para tudo, mas no meu caso, para a saúde. São Bernardo faz parte do consórcio da ABC, que foi instituído, se não me falha a memória, pelo Celso Daniel lá atrás. Muito bem. Perfeito. E por que aqui não tem? Por que não se faz um reajuste do financiamento? Porque quando chega a pessoa de São Vicente para ser atendida em Santos, na Santa Casa, por exemplo, pelo SUS, você não é daqui. Não, mas há uma verba, eu fui prefeita daqui, eu sei, há uma verba extra por ela ser a cidade-mãe, a cidade polo, a cidade-mãe. Muito bem, isso não é feito. Então, nas propostas, a primeira delas é fazer-se um consórcio para a questão. Por exemplo, Caruaru, que é a nossa área continental, para o lado de Bertioga e Guarujá. Cidade, na verdade, Quem atende as pessoas lá é Guarujá e Bertioga. Se existe um acidente... Sim, é Santos. Se existe um acidente na Rio Santos, o que acontece? Vai para Bertioga. Vai para Bertioga ou para Guarujá. Isso está errado. Então, tem que fazer o consórcio. E tudo isso que eu estou falando porque nós temos que dar um tratamento metropolitano para as questões, seja no VLT, seja na saúde, seja na mobilidade e seja na segurança. Aí, garota, é isso aí, seja na segurança pública. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Eu estourei 4 minutos esse bloco, mas eu prometo para o pessoal lá do Twitter que eu resolvo no próximo bloco. A gente volta já. O Bom Dia Baixada está de volta e hoje participam do programa o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, e a vereadora de Santos, Thelma de Souza. Você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Luiz Marinho, hoje você passa o dia aqui na região? Na cidade de Santos, a agenda é basicamente com a imprensa aqui. Eu tive no final do ano passado, percorrendo aqui a região, e fiquei de voltar para fazer uma agenda de imprensa. Era para estar na Praia Grande, numa plenária com a vereadora Janaína, que aliás está aqui no estúdio conosco. Chegou há pouco. Mas eu tenho aqui uma agenda em São Paulo à noite. Vou voltar outro dia para ir até a Praia Grande. Mas hoje o dia é na cidade de Santos, basicamente com a imprensa. Tem a visitar um desembargador que quer me conhecer, morador aqui da cidade. É isso. Você sai candidato ao governo do estado de São Paulo. E aqui a região é reduto do Márcio França, que é vice-governador e que vai sentar na cadeira de governador a partir de abril deste ano. Como o senhor pretende convencer o eleitor da região da Baixada Santista que o PT e que o seu nome
é melhor para governar o maior estado, o estado mais rico da nossa nação? O estado de São Paulo precisa de um grande chacoalhão de gestão para repensar. O vice-governador, por consequência, é a cara da continuidade do que é o PSDB governando há 25 anos o estado de São Paulo. 25 anos sem resolver, Nathalie, um grande gargalo. Se eu perguntar em qualquer cidade do estado de São Paulo, qual é o principal problema da tua cidade aqui? Tem avançado? Em 25 anos do PSDB, segurança melhorou ou retrocedeu? Em 25 anos, resolveu o problema que precisa de logística e ampliação de investimento da ferrovia. O que aconteceu com os projetos de logística? Aqui na Baixada, né, nós estávamos falando no bloco anterior dos dramas aqui. Saúde, tem avançado ou não? Como que está a intervenção do Estado na área da saúde, dos hospitais de retaguarda, para dar um suporte para as redes dos municípios? Educação grita quando fala em educação, porque as escolas do Estado, da rede estadual, invariavelmente tem cara de prisão. Começa por aí. Então, uma unidade escolar tem que ser acolhedora, tem que ser cativante, tem que ser conquistadora daquela juventude. Na verdade, é uma coisa que não cria aquela relação, aquela intimidade. O projeto pedagógico, você acha que não tem que ser transformado? O projeto pedagógico tem que ser repensado. A lógica que era uma boa lógica até, de pensar a progressão continuada, que na verdade não virou progressão continuada, virou aprovação automática. Os jovens chegam no fim do ciclo sem ter acumulado o processo de aprendizagem, então isso aqui tem que se mexer. E estamos falando do principal estado da federação. Você tem estados mais fracos economicamente dando um banho de pedagogia na área do conhecimento, na área da educação, especialmente na rede estadual. Enfim, você precisa repensar. E o vice representa isso. O que o povo de São Paulo vai ter que tomar uma decisão nessa eleição é o seguinte: se um projeto que há tanto tempo continuado no Estado não resolve o gargalo, é o caso de continuar? Ou é o caso de experimentar novas propostas, novas gestões? Até porque podemos comparar as gestões do PT, seja nacional, seja nos municípios, seja nos estados. E aí eu faço um desafio. As gestões mais fracas do PT têm se posicionado como melhor gestão do que as mais fortes do PSDB, no Brasil inteiro. Então, aqui está o desafio lançado e colocado. Nós vamos debater. Porque quais alternativas que o status quo oferece? A continuidade do que o Alckmin faz há 25 anos no estado de São Paulo. Nós queremos pensar um estado que retome a sua dinâmica de ajudar a liderar o Brasil. Ajudar a liderar o Brasil do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. O São Paulo tem essa capacidade, tem essa obrigação com o país, que nós estamos deixando a desejar. Vocês acreditam que não vai haver um esvaziamento nas urnas, como, por exemplo, nas eleições municipais? A gente viveu o que você bem colocou no primeiro bloco, né? Viveu um outro paradigma de eleição. E o brasileiro está bastante descrente com a classe política ultimamente. Vocês acreditam que esse esvaziamento não possa ser perigoso? Marinho, espera só um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho na educação. Você estava falando, o Marinho falou da progressão continuada. Eu sou formada, eu sou advogada, mas eu sou formada em pedagogia. Por acaso, é essa a minha formação profissional. E eu vejo entre vários, por exemplo, não sei se você está sabendo, que aqui na cidade as crianças ainda não receberam uniforme mais uma vez. Não pode. É uma cidade riquíssima, com 2,5 bilhões, quase 3 bilhões de orçamento. É muito alto. Mas eu vou pegar para passar para a resposta do que você perguntou. Veja só, parece uma tolice, Marinho, mas aqui nós temos um prédio que muita gente das antigas estudou na escola, chamado Cesário Bastos. Tiraram de lá de dentro a delegacia de ensino para colocar numa escola bem avaliada do estado, que é até raro na região. Foi um escândalo, quebraram a biblioteca, tal. Eu estive nesse movimento, foi terrível, os alunos invadiram isso há 2, 3 anos atrás. E o que colocaram nesse Cesário Bastos de não tirar a delegacia? Um polo da USP para engenharia. Tem
menos de 2 dezenas de alunos, sendo um da Baixada Santista. O prédio é enorme, todos que estão aqui no estúdio sabem disso. Estou dando uma cerejinha do bolo, estou fazendo algo, um confeito, para mostrar essa situação de distrato que o Estado de São Paulo tem, especialmente na questão da educação, que a mim me toca particularmente por eu ser professora. A pergunta que você fez, eu acho que vai ter um outro dado também. Talvez não na Baixada, esse dado interfira, mas a questão de você ter que fazer a digitalização da biometria para você votar. Muitos lugares, me parece que, não estou certa, mas o prazo já terminou. E muita gente vai. Na nossa região, não sei. Não é obrigatório. Não é obrigatório na sua região, em São Bernardo, não sei. Também não. Bom, eu acho que vai ter... Grandes cidades, Sorocaba e Guarulhos. Ah, é? Ah, não sabia isso, olha aí, essa informação eu não tinha. Bom, obrigado. Bom, de qualquer maneira, eu acho que vai ter alguma questão, mas cabe a nós, políticos, trazermos a chama da esperança, porque é disso que se trata. Do mesmo jeito que os jogadores de futebol não são iguais, que os repórteres e jornalistas não são iguais, os políticos não são iguais. E nós teremos que informar a região, informar todos os espaços onde nós estamos nessa questão. Por exemplo, eu quero ser candidata, estou me credenciando, a deputada federal. Eu quero representar a minha região. Eu não estou satisfeita com a representação que nós temos hoje, como munícipe. E eu tenho a alternativa de poder ir. E vou lutar, do meu ponto de vista, e o Marinho como candidato a governador, com toda certeza, para a gente trazer a esperança. A Marilena Chauí dizia, num dos livros dela, o seguinte: o político pode acertar ou errar. A única coisa que ele não pode fazer é tirar a esperança do seu povo. E eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer, uma cruzada para devolver essa esperança porque as pessoas estão... Mas a Paraíso da Tuiuti mostrou que as coisas estão vivas, entendeu? E não adianta ter censura no dia da volta para receber os troféus, no desfile da apoteose, tirar a faixa do vampiro, mas todo mundo sabe que o vampiro é o Temer. E aí, quando você falava, eles chamaram, você falou de fantoche, alguma coisa assim, o nome que foi inaugurado, né? E a TV Globo, que é rival aqui do Santa Cecília, viu, Rogério? Ela não sabia o que fazer com a Tuiuti, e aí não sabia falar, o pessoal que estava comentando, os manifestoches. Achei a palavra um neologismo da hora. Manifestante com fantoche, os patos da Fiesp e o pessoal. E eu acho que o povo, eu falei isso para dar um tom mais risonho ao programa, mas eu acho que o povo está acordado, e o Marinho, e eu, e aqueles que serão candidatos, espero que a Janaína esteja com a gente aí, de estadual, para a gente fazer esse papel de devolver a esperança. É isso? É isso. Nós temos que, primeiro, acima de tudo, esperança. Eu acho que o Carnaval foi um banho de esperança, um baile, tá certo? Uma demonstração fantástica de que tem muita gente esperançosa por esse Brasil afora. E no estado de São Paulo, Thalys, sinceramente, eu fui candidato a vice-governador do Genuíno em 2002. E ali nós quase chegamos, pegamos o segundo turno, melhor desempenho do PT, historicamente falando, do processo eleitoral, foi a única vez que nós disputamos o segundo turno. Essa eleição é uma eleição que eu acredito, sinceramente, que ela está aberta, ela está em disputa. Ela hoje ninguém pode dizer o seguinte: vai ser fulano, ciclano, Bertani que vai ser vitorioso nessa eleição. Sim. E o PT está credenciado em condições de disputar para valer esse processo eleitoral, e eu acredito sinceramente que nós podemos. O pessoal fala, mas como que estão as pesquisas? Em 2008 eu estava ministro da Previdência. O presidente Lula não queria me liberar para ser candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Isso está numa carta dele, inclusive. Porque achava que a gente não ganharia a eleição. Porque em maio de 2008, como maio desse ano aqui, eu estava com 3% de intenção de voto. Eu falei, nós vamos ganhar essa eleição porque há um sentimento de esperança, sentimento de mudança, necessidade de mudança, e nós vamos apresentar e dialogar com a população, né, sintonizado com esse sentimento do nosso povo. E é o que eu estou percebendo no estado de São Paulo. Eu tenho percorrido o estado de São Paulo e vejo que os paulistas e paulistanos estão
desejosos de mudanças, de coisa nova, de pensar o Estado para frente, e não o que está acontecendo como nós falamos do tema educação. O Alckmin, o governador Alckmin, seu governo, tentou fechar escolas. Foi derrotado. Foi derrotado na disputa da corrupção da merenda, foi derrotado no projeto de fechar a escola, só que de forma sorrateira, nesse momento, eles estão fechando sala de aulas. Não sei se está acontecendo aqui na Baixada. Claro. Mas eu estive na Zona Sul da capital a semana passada e os educadores, os alunos, os jovens me denunciavam lá. E aí, um sacrifício danado para os alunos, mover para lá, para cá, de região, falta de vagas, salas superlotadas e fechando salas de aula, um absurdo. Se nós estamos falando de uma necessidade de investir em educação, e educação é prioridade, como você faz prioridade de uma área tão estratégica como a educação, fechando salas de aulas, não dando condições adequadas para o professorado, não dando remuneração adequada, não somente para os professores, mas para toda a rede, de forma que é preciso, de fato, discutir. Eu estou muito entusiasmado e acho que nós podemos surpreender como muita gente imagina que não possa acontecer. Isso aí. A gente vai para um rápido intervalo. Eu prometi que eu resolvia o estouro do bloco anterior, está resolvido. A gente volta em menos de 3 minutos. Isso aí, garoto. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam hoje aqui com a gente o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro do Trabalho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, e a vereadora de Santos, Thelma de Souza. Ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais, que estão todas ativas. Luiz Marinho, falando do teu projeto político de pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo, um ex-executivo da Odebrecht citou o seu nome na delação premiada, dizendo que a seu pedido teria repassado de forma ilícita R$300 mil de propina. O que você tem a dizer sobre essa citação do seu nome e se você acha que isso pode interferir nesse teu projeto? Seguramente não tem uma menor interferência e menor importância também, até porque o deputado Luiz Fernando desmentiu categoricamente a afirmação desse executivo do Odebrecht. Diz que o interessado diz, olha, o Luiz Fernando afirmou que então esteve lá, da Assembleia, né? Que esteve lá no Odebrecht, solicitou contribuição para a sua campanha, teve contribuição da campanha oficial e que de maneira alguma falou em meu nome o que haveria pedido. Portanto, isso para mim está resolvido. E com relação à questão da denúncia do Ministério Público Federal sobre o Museu do Lula? Primeiro, não é Museu do Lula, é Museu do Trabalho do Trabalhador. Evidentemente que o Museu do Trabalho do Trabalhador, em especial São Bernardo do Campo, vai ficou carinhosamente da biografia do presidente Lula, sua importância no mundo história, do trabalho. Né? Agora, eu acho que aqui o meu desejo é que os processos andem o mais rapidamente possível, para poder caracterizar e ficar muito claro que não tem absolutamente nenhum fundamento as argumentações do Ministério Público na denúncia feita em relação ao museu, que teve desvio. Eu desafio qualquer instituição provar 1 centavo de desvio na obra do Museu do Trabalho do Trabalhador de São Bernardo do Campo. Thelma, vamos falar um pouquinho de participação feminina na política? Porque eu acho que este é um grande desafio. Hoje a gente vê mais mulheres, mas ainda num número infinitamente menor do que seria o desejado. Como é que a gente muda esse cenário? Então, acho assim, quando fui deputada federal, nós éramos 10%. Fizemos uma campanha imensa naquela época pela valorização. O PNUD nos deu a retaguarda, criamos a Procuradoria Especial da Mulher. Lá nós criamos no Senado e na Câmara. Aí eu era deputada estadual. Quando fui deputada estadual, criamos as procuradorias de mulher em nível estadual. Hoje são 17 ou 18, mas começou por São Paulo, com a iniciativa e a ajuda de um grupo de deputadas federais que vieram para solicitar isso. Para a época, o Barros Munhoz era o presidente da Assembleia, e depois iniciamos aqui na região esta possibilidade em nível
municipal. A primeira cidade a ter a Procuradoria da Mulher em nível municipal foi Itanhaém, depois Peruíbe, e a terceira foi Praia Grande, com a vereadora Janaína, que está aqui presente conosco. Eu acho que foi uma força esse movimento agora que nós estamos fazendo contra o assédio, que as estrelas de Hollywood, e aí essa briga, aspas, salutar, com a Catherine Deneuve, o direito dos homens nos cortejarem, e nós respondemos, e o direito de nós dizermos não, quando nós achamos que não tem que ser. Está passando do limite da conta, né? E no dia 8 já aproveito, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, eu já vou fazer um debate sobre a questão do assédio, é importantíssimo, porque vai além, é uma questão de poder. Claro. Nós não podemos ficar submissas a quem... Ou caladas, né? Caladas ao chefe, a quem quer que seja. Quem quer seja. Mesmo que seja uma outra mulher que comande a gente, não tem isso aí. Eu acho que quando a gente tem uma maneira de fazer esta política para além do discurso. Ainda é machista demais? Demais. Talvez, você não passou por isso, mas quando eu fui prefeita, foi pesado. Imagina, em 1988, de 89 a 92, mulher do PT, e aqui nesta cidade, que tem um corte conservador alto, é a maneira que a cidade é. E eu realmente tive bastante isso. E onde é que o machismo vai, Nathalie? Sabe onde é? É te desqualificar para que você se considere menos do que um homem. Eu trabalhava enlouquecidamente, eu cheguei a levar um colchonete para dentro do gabinete. Eu cheguei a passar 20 horas, 22 horas lá no gabinete, com medo de errar, com medo de não trabalhar, até que no final do primeiro ano eu falei, gente, será que eu tenho que desistir? Mas o grupo era forte, o PT foi definidor para essa questão e a gente continuou. Dessa experiência, eu penso que toda vez que eu falo que eu estou aqui, ou você, ou a Janaína, ou qualquer mulher, no posto que esteja, independentemente de mandatos de política, a gente tem que fazer valer a autoestima, a construção da autoestima da mulher e o valor que nós temos. Nós somos fantásticas. Desculpa a minha modéstia. Por quê? Nós lavamos, passamos, cozinhamos, saímos de casa, ajudamos, trazemos dinheiro. 5 jornadas. Agora, exatamente. Exatamente. 5 jornadas. 5 jornadas. E não somos pagas para isso. Ora, olhe lá. Foi feita uma estatística, uma pesquisa esses últimos dias. O único lugar onde mulher ganha mais que os homens é em Brasília, sabia? É no Distrito Federal. O que não alivia tanto do que o restante do país. Sim. Mas o que eu acho que tem que ser feito é mostrar o nosso valor. E mais ainda, eu termino aqui para ver o que o Marinho pensa disso, é o seguinte, a Adélia Prado, que é uma poeta mineira, ela diz o seguinte, mulher, interroga, mulher é desdobrável. Eu me sinto assim, vou me desdobrando, fazendo todas as questões, e eu tenho 2 filhos homens, eles são excelentes pais. E eles ajudam muito na questão da casa. Da criação e da casa. Porque a Rita Lobo, que eu sou muito fã dela, as cozinhas que ela faz, os pratos, ela diz assim, num quadro agora que ela inventou, Dicas da Rita. Ela fala assim, a questão da comida não é uma questão da mulher, é uma questão da casa. A casa é de homem e mulher. A prefeitura é de homens e mulheres. O governo do Estado é de homens e mulheres. A Assembleia. Então, nós vamos para essa disputa por causa do nosso valor e para fazer a mulher crer. Mas com tantas atribuições, nem sempre ela consegue ir para a política para poder fazer. Agora que os homens estão sendo um pouco mais, ainda não o suficiente, nossos parceiros, eu acho, tenho muita fé que vamos aumentar o número e o percentual de participação na política. Eu tenho só 5 minutos, Luiz Marinho. O PT é a favor de mulheres na política? Claro. Apanha aqui! Claro, tem poucas mulheres participando da política, no PT, nos outros partidos, no Brasil inteiro. É necessário essa reflexão. E vocês, telespectadores que estão nos ouvindo, e os telespectadores também, faça essa reflexão, analisa. A política ficará muito melhor com mais participação feminina. E aqui nós temos 2 excelentes candidatas aqui na Baixada para oferecer
ao eleitorado aqui da Baixada, que é a Thelma, que será, né, uma pré-candidata, será candidata a deputada federal, e a Janaína será candidata a deputada estadual. De forma que temos 2 excelentes quadros femininos aqui à disposição do eleitorado da Baixada Santista. Podemos começar por aí, aumentando, tá certo? A participação da mulher na política. Projetos políticos ainda acho que não estão. Assédio moral aqui com a cumplicidade de todos. Porque nós vamos resolver isso com a participação de cada um e cada uma. Porque não adianta falar da importância se na hora depois de apoiar, importante apoio a mulher na política. Mas aí não tem opção da mulher, né? Aí você vai e escolhe um homem para votar. Nada contra os homens deputados também, evidentemente, está certo? Bons nomes. Mas será melhor se tivesse um processo de uma composição. Nós temos a ordem mais ou menos, 51% de mulher na sociedade, 49% de homem. Se tivesse essa equação nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, nas cadeiras executivas, seguramente o Brasil ficaria muito melhor. Portanto, se você está vacilando em apoiar uma candidatura feminina, não vacile, venha conosco. Luiz Marinho, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. Posso fazer um convite? Pode. Amanhã, quinta-feira, dia 22, na Casa de Portugal, em São Paulo, na Liberdade, às 19 horas, nós teremos comemoração dos 38 anos do nosso partido, com a presença do presidente Lula, também da presidenta Gleice, presidente do PT, e onde nós vamos reafirmar o lançamento do Lula, candidato a presidente da República. Muito obrigado pela tua participação e pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. Um abraço aos telespectadores. Posso me despedir? Claro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Nathalie, meu querido Luiz Marinho, meu governador Rogerinho, você aqui, Janaína, pessoal da imprensa, mas quero agradecer particularmente a você, telespectador, telespectadora, por estar conosco nesse dia de sol aqui em Santos, que nós estamos recebendo o Luiz Marinho, para que a gente possa continuar a nossa tarefa de, como eu disse, trazer a esperança de volta para as pessoas. Obrigada, um beijo. Obrigada, Nathalie. Muito obrigada. Obrigada ao programa. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau.